aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, temos um segundo ZuruCast. Não se preocupe, porque pelo menos com o Felipe agora vai ter pelo menos mais 3 confirmados. Depois disso eu não faço muita ideia. E antes de mais delongas, sem mais delongas para ser mais exato, estou aqui com o Felipe Cordeiro. Boa noite, Felipe. Fala, Zuruba, tudo bem, cara? Eu estou bem, estou aqui com o homem com a barba mais bonita de Guarulhos. Ai, ai. Estou para conversar com ele aqui. Felipe, por favor, se introduza nas pessoas. Beleza. Beleza aí, galera. Bom, eu sou o Felipe Cordeiro, tenho 29 anos e hoje eu trabalho como arquiteto de soluções SAP. Então, tô nesse mundo aí do ERP. Felipe, conta pra gente como que você começou nessa vida de labuta, não exatamente aonde você está trabalhando agora, mas desde o começo, desde a sua formação, o primeiro trabalho, coisas do tipo. Uhum. Bom, eu comecei, na verdade, o primeiro trabalho registrado mesmo foi no Senai, né? Eu era eletricista, então eu fui eletricista de manutenção aí durante 2 anos. E aí, assim, foi um trampo bem pesado, assim. Eu era ruim, hein, cara. Nossa, eu era eletricista ruim, cara. Mas você era eletricista residencial, industrial? Não, industrial, cara. Industrial. Eu trabalhava numa empresa que ela fazia prensa, né? Então ela fazia estampo. Então ela basicamente tinha lá umas 100 e poucas prensas. E eu fazia manutenção geral lá, na parte elétrica, né? Ajudava. Fazia não, era tipo o moleque do Senai. Então eu só mais fazia os trampos mais sujos, né? Entendi. Sempre cai na mão do estagiário. Pois é, bem isso mesmo. Mas, cara, era ruim, mano. Nossa, que eu tomei de choque, cortei a mão. Nossa, me machuquei direto, cara. Uma vez eu tomei um choque de 380 volts. Nossa! Mas por pura cabacice mesmo, assim, sabe? Eu fiquei segurando, eu tinha acabado a energia lá na fábrica, aí eu fiquei segurando 2 pontas do fio, assim, de zoeira, e a energia voltou na hora. Aí eu tomei o puta de um choque, mano. Aí todo mundo ficou, nossa, como você é idiota, tá? De fato Nem era pra muito. ajudar, simplesmente acusar, nossa, como você é idiota. Foi bem assim, né? Porque, cara, moleque do Senai é moleque do Senai, cara. Isso É você um tinha quantos ser anos? completamente. Cara, 14. Tá. 14, dos 14 aos 16 eu trabalhei nessa daí. Você fez o Senai daqui de Guarulhos mesmo? Fiz aí no Hermenegildo Campos de Almeida. E depois da parte do trabalho de eletricista, ao qual você quase se matava todo dia? Depois desse daí, eu trabalhei 8 meses como professor de informática, numa escola lá de Guarulhos. Inclusive, quem ouviu o primeiro cast é a mesma escola que o Fábio trabalhou. Sim. Então, eu comecei lá como auxiliar e depois comecei a dar aula particular na coisa lá, né, na escola. Você dava aula do que lá? Dava aula de Office, Windows, Word, Excel, essas coisas. Só coisa básica mesmo. Sim. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Aí eu já tava com 16, 17, mais ou menos. Tava com 17 anos. Tava com 17 e era anos. nessa época que bombava cursos de Word, de Excel, né? Cara, tava bombando. Eu lembro até que teve uma vez que eu dei aula particular para um tiozinho, né? E aí ele falou assim, como é que eu faço para navegar na internet? Aí eu falei, posso te mostrar, né? Ele tinha comprado um curso de Word. Aí eu falei, eu te mostro, tal. Aí fui navegar, eu falei, tá, se você quiser buscar, você entra no Google aqui, ó. Aí, por exemplo, eu vou procurar o meu nome. Aí procurei meu nome lá, né? Eu ensinei para ele como é que funcionava as aspas, tudo e tal. E aí apareceu lá 3 registros na internet. Isso lá em 2005, 2006. 2005. Aí ele falou, legal, deixa eu ver o meu. Aí ele colocou o nome dele lá, e apareceu lá 100 e poucas páginas lá. Eu falei, caramba, como assim, né, meu? Aí eu descobri que o cara era um autor de livros de direito, puta famosão, assim, e tal, cara. Eu falei, caramba, mano, olha o cara que eu tô dando aula, né, meu? Aí, mó doideira, cara. Aí isso daí fiquei de lá, gente né? famosa mesmo, é que nem quando eu trabalhava no chaveiro uma vez e um senhor, quase toda vez lá arrumava chave, alguma coisa do tipo, ele olhou pra mim e falou assim, menino, você entende de maçonaria?
Falei, não. Ele falou assim, você sabia que... Ele começou a explicar um pouco, eu falei assim, o senhor é maçom? Ele falou, sou. Eu falei, que eu tinha visto na internet, né, na época. Eu falei, que grau que o senhor era? Ele falou 33. Falei, Caraca! nossa, que da hora. Mas eu não fazia a menor ideia do que era. Ele falou 33, É, sei lá, eu acho que era até 99. Aí depois que eu descobri que ele era... ele tinha zerado a vida, né? Ele tinha zerado a vida no... Tava quase resetando no... Eu tava jogando o segundo save já. Exato. E depois E, da Onet, e o que você cara, fez? cara, aí eu fiquei um tempo sem fazer nada. Eu saí em outubro. Foi finalzinho de outubro, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Aí eu comecei a estudar para fazer vestibular e tal, para começar a procurar. Aí comecei a ver, né? Pô, uma das coisas, né? Nessa época aí eu tinha feito TI, né? Informática, processamento de dados técnico, né? E uma coisa que me desanimou muito, cara, foi na época eu ganhava muito pouco e todos os cursos de TI eram caríssimos. Então, assim, até assim, abrindo bem o jogo assim para todo mundo aí. Na época eu ganhava R$ 100 por mês e R$ 78 de vale transporte que eu ganhava em dinheiro. Aí eu ia a pé para casa, pro Isso que trabalho. época? Isso 2004, 2005 Ah, ali, eu acho que era mais ou quando eu menos na tava na época que eu Onet. trabalhava também no mercado, empacotador. Feliz pra cacete por ganhar 150 por mês. Cara, putz, é fogo, né, cara? E aí, cara, meu sonho era fazer um curso na Impacta, né, cara? Falei, não, eu quero fazer um curso lá, que lá é muito bom. Aí eu ia ver um curso de hardware. Aí era tipo R$ 800. Pra Aí eu quem ganhava fazia a 100 conta reais. e falava, eu tenho que trabalhar mais de meio ano pra pagar um curso, o módulo um. Aí eu Exato. comecei a ver isso daí, aí eu meio que desisti, né, cara? Falei, não, tô fora. E aí eu fiquei um tempinho procurando qual era o curso que eu queria e tal. E aí eu arrumei um estágio. Aí eu fui, na verdade, fazer administração de empresas. E arrumei um estágio no departamento de logística de uma empresa, né, da Continental. Na época, Siemens VDO. E, e lá era a parte de planejamento, tudo e tal. E eu fazia de tudo, né? Então, logo no primeiro mês, a secretária saiu de férias, eu já comecei a fazer o trabalho dela. O pessoal me chamava de secretário e era mó zoado, assim. Coisa de Normal, sempre alguém estagiário gosta do mesmo. estagiário. Pois é, sempre sobra, né? Sempre sobra pra gente. E aí lá eu conheci o SAP, que era o sistema que fazia a gestão da empresa. Aí eu comecei a me interessar mais pelo sistema e tal, e como eu tinha já essa veia de informática mais desenvolvida, né, assim, do que o pessoal que trabalhava lá, eles acabaram me colocando como key user. E aí, depois disso, eu fiquei... O key user, né, para o pessoal entender aí, é um usuário que recebe as primeiras demandas de modificação, de solicitação de melhoria e que conversa com o pessoal de TI, né? Porque, assim, hoje para mim fica muito claro a dificuldade que é a conversa do negócio, né, do pessoal da área de negócio com a área de TI. Eles não se falam muito bem, né? E aí, na época, eles me colocaram nessa função, que era basicamente conversar com a área de TI, né? E, e aí eu fui me desenvolvendo nessa parte aí. O pessoal de TI depois me puxou para continuar meu estágio por lá. Aí eu fui efetivado com 1 ano e meio de empresa. E aí eu comecei a virar analista de sistemas, aí comecei a trabalhar com isso, aí depois Isso voltei para ainda fazendo logística, administração. fazendo administração. Isso daí foi, eu não sei, cara, acho que foi meio que um vacilo meu, assim, sabe, de não ter mudado o curso, talvez, sabe? Mas meio que eu queria terminar, porque eu já estava no segundo ano do curso, aí eu falei, pô, falta só mais 2 e tal, né? Depois eu faço uma pós. Fica por Aí, inércia, né? é, aí terminei o curso de ADM, mas já trabalhava com TI já desde o segundo ano da faculdade. E aí, depois que eu terminei a faculdade, passou 2 anos que eu estava lá já, né, como analista, uma consultoria de SAP me convidou para trabalhar. E aí eu virei consultor,
E depois de 5 anos, eu virei arquiteto de soluções de SAP. Entendi. Essa daí é a minha carreira, sim, Atual. bem, bem resumido aí, né? Vou falar. Só de SAP aí são 11 anos, né? Então tem um tempinho. Entendi. Qual que é a diferença de um consultor para um arquiteto SAP? O consultor, ele basicamente ele vai lá executar, né, a atividade de configuração, a atividade de desenvolvimento que um arquiteto definiu. Né? Então, essa função do arquiteto ela é relativamente nova, tá? Em algumas consultorias de SAP, mas o consultor, digamos que ele atua mais focado em um projeto. Né? Então, ele vai lá, ele pega um projeto que alguém definiu qual era o escopo, o que deveria ser feito, ele pega isso e entrega, né? Faz o braçal. Né? Então, basicamente, o consultor faz isso. E o arquiteto, ele faz o quê? Ele recebe uma proposta, uma solicitação de, de um cliente. Então, ele recebe um documento pedindo uma implementação, uma melhoria, um upgrade, alguma coisa do tipo. Identifica tudo que ele tem, quais são as versões, quais são os requerimentos, o que a gente pode entregar, se o que o cliente está pedindo é o melhor para ele naquele momento, e desenha, né, toda a solução. Então, desde o começo até a entrega, a gente faz todo o desenho e passa para o cliente na proposta, e isso acaba virando um documento que o consultor vai usar. Ah, tá, entendi. Entendeu? Pergunta, Felipe, tanto para mim quanto para as outras pessoas que também estão escutando, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o SAP. O SAP é uma linguagem, o SAP é uma plataforma. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Tá. O SAP, ele, na verdade, eu trabalho com a solução ERP, tá? Da SAP. A SAP é uma empresa, né, que tem diversos softwares nessa parte de gestão empresarial, de gestão de clubes de futebol, tem uma série de soluções inovadoras aí, né? Então, a gente tem o costume de falar o SAP e tal, essas coisas, mas porque o produto principal deles é o ERP. Eu trabalho com o ERP. Então, o ERP é um software de gestão empresarial. Então, em um único software, ele faz todo o controle da compra de um produto, a armazenagem, a produção, a venda, as finanças que eu tenho, contas a pagar, contas a receber, toda a contabilidade, recursos humanos, folha de pagamento. Ele faz tudo isso em um único sistema. E é tudo integrado. Então, o que o meu departamento de compras coloca um pedido para um fornecedor, o meu departamento de depósito recebe aquele número de pedido, que vai ser usado para ser consumido na produção, a produção entrega o produto que vendas vai vender, é totalmente integrado. Então eu não consigo fazer uma coisa sem ter terminado a outra. Então ele a grande vantagem do ERP é essa integração entre os principais departamentos da empresa, né? O RP ele poderia ser implementado numa empresa pequena, numa empresa média? Quando que um RP ficaria bom para uma empresa, ao seu ver? Na verdade, o RP eu entendo que ele cabe em todas as empresas, né? Hoje a gente até no trabalho estava discutindo isso, né? Que a gente está pensando em fazer um RP pessoal, né? Uma coisa da pessoa, um RP para uso particular mesmo, porque é uma solução que na verdade ele só integra tudo que a gente já está acostumado a fazer. Então todas as empresas têm uma área de compras, todas as empresas têm uma área de vendas e assim o RP ele cabe em todas as empresas. Então desde a pequena até a maior, né? Aí existem diversos tipos de ERP, né? A própria SAP tem soluções diferentes de ERP. Então tem um ERP voltado para pequena e média empresa e tem o ERP que eu trabalho que é voltado para grandes empresas, né? Entendi.
Felipe, você poderia, não precisa entrar muito em detalhes, mas quando você diz que você já está há tanto tempo já trabalhando nisso, tanto na parte de consultor quanto na parte de engenheiro, você poderia falar sobre. Arquiteto. Arquiteto, desculpa, me É. perdoa, me Não, perdoa, tentando imagina, estar cara. aqui. Você sabe que o arquiteto, né, a gente tem aquela fama, né? Mas tudo bem. Então, pergunta, você poderia falar sobre um ou dois projetos aos quais você já trabalhou? Não precisa entrar em detalhes, nem precisa falar sobre empresas, da empresa com qual Uhum. você trabalhou, mas Ah, sobre a tranquilo, experiência. tranquilo. Bom, eu trabalhei bastante tempo em uma empresa, né? Então foram 5 anos em uma única empresa. E depois dessa empresa eu trabalhei assim, cara, eu de verdade não sei te responder quantos projetos, mas assim, são vários, vários, vários. Tem alguns que me chamam bastante a atenção, né? Um deles foi o meu primeiro projeto que eu posso dizer assim, 100% que eu toquei sozinho, né? Então foi uma empresa farmacêutica de parte veterinária, assim, foi bem, bem legal, assim, sabe? Foi um senhor desafio, assim, de tipo, meu, eu era responsável por uma frente do sistema, assim, sabe? E foi bem desafiador, né? E até um ponto interessante, né? Que eu lembro que quando eu decidi que eu falei, quero ser consultor e tal, a primeira coisa que me vinha à mente, e é assim, acho que muita gente que é assim do mercado de SAP ou que trabalha com pessoas de SAP tem essa visão que eu tinha, que era o que o consultor não faz nada. O consultor ganha pra caramba e não faz nada. Aí eu lembro que na primeira semana eu cheguei em casa e falei, meu, eu não consigo fazer isso. Eu não acredito. Eu não dou conta. Era muito maior do que eu conseguia imaginar na época, assim, sabe? E é uma responsabilidade muito grande, né? Então, você está entregando uma solução assim para uma empresa que fatura milhões assim por dia às vezes, né? Então, é, é, é uma responsabilidade muito grande. Esse projeto dessa farma foi um projeto muito legal, assim, até por conta da equipe. A equipe era muito unida, assim, sabe? A equipe era bem, bem integrada mesmo, né? E isso daí eu vi que fazia muita diferença. Porque eu trabalhei em outros projetos que a equipe não tinha esse mesmo nível de integração e isso influenciava demais no nível na qualidade da entrega mesmo, né? Então, o projeto, assim, no SAP, por ser uma solução integrada, as pessoas eu vejo que elas têm que também estar integradas. Então, os recursos humanos precisam estar muito integrados também. Porque um outro exemplo, isso foi um projeto que eu participei no Nordeste. Eu cheguei no projeto e já estava rodando fazia um bom tempo, alguns meses. Eu cheguei só para fazer uma ajuda lá, um pontual. E assim, eu notei que as pessoas não se conversavam, né? Aí eu falei, nossa, esses caras, eles são muito feras. São muito feras. Sabe aquela coisa assim de que, meu, eu, eu não preciso olhar porque eu sei que o cara vai estar ali, então eu vou tocar a bola, o cara tá lá. É estilo Globetrotters, assim, sabe? Eu falei, nossa, os caras são ferrados demais, mano. Nem precisa olhar, eles estão ali do É, lado. estão tocando, os caras já sabem tudo que o outro tá fazendo e tal. Falei, meu, os caras têm um nível excelente. Aí na outra semana ia começar o teste integrado, né, cara? Aí o que aconteceu? Cara, a solução não encaixava uma na outra, né, cara? Então, Nossa. cada um fez de um jeito o negócio. Uhum. Então, meu, aí eu olhei e falei, na verdade não, eles não se falavam e então eles não manjavam assim, não tinham essa integração e, cara, a solução naquele momento ficou muito quadrada, assim, sabe? Bem, eram peças que de fato não se encaixavam, né? Nossa, E, que perda de tempo, né? Que no cara, final das contas, tanto você quanto o pessoal trabalharam, trabalharam, trabalharam e no final juntou a um nada. pois é, cara. Esse projeto foi um projeto bem complicado, cara. E eu fiquei assim, fiquei impressionado mesmo de como que pôde chegar naquele nível, assim, sabe? São coisas caras, né? A gente não tá falando de coisa barata, né? E aí você vê como as empresas, os
tanto o cliente quanto a consultoria gosta de jogar dinheiro fora, né? Então, sim, ao meu ver, é aquela máxima, o dinheiro não é meu, então dane-se. Pois é. Então, cara, isso é muito complicado, né, cara? Porque, essa também é uma das atribuições que o arquiteto tem que ter, né? Então, assim, uma das visões, né? Ele tem que olhar tanto o dinheiro da consultoria, que vai prestar o serviço de implementação, de melhoria, mas ele também tem que olhar o cliente, entendeu? E falar para o cliente, falar assim, olha, cliente, você vai precisar gastar disso por isso, isso e isso, você não deveria aceitar mais do que isso e isso. Então a gente tem que fazer um papel não só da consultoria em si, a gente tem que apresentar essa visão de custo para o cliente também. Então é um papel, que nem eu comentei com você, né? É um papel relativamente novo no mundo SAP, tá? Então ele é velho em outras velho, né? Velho, eu tava até pensando aqui, velho, mas tipo, deve ter uns 10 anos que existe essa função no mercado. Mas em TI, 10 anos já é velho pra caramba, né? Já. Então assim, em SAP é relativamente novo. E a gente tem visto um ganho muito grande, né, nas empresas, de ter esse papel do arquiteto, né? Essa outra aí que esse projeto que você estava no Nordeste, você já era arquiteto ou não? Não, eu era consultor. Na verdade, foi até uma aposta que eu fiz assim de carreira mesmo, né? Que eu mudei de empresa, fui para uma outra por conta de uma oportunidade que me venderam. Então, até assim, ó, fica a dica para vocês. Me venderam uma oportunidade internacional, que eu ia trabalhar fora do país e eu ia ter uma equipe, ISAS, né? Aí eu falei, meu, vou agora, onde que eu assino? E aí eu fui até aceitei, né, na época, reduzi meu salário pela oportunidade, porque, meu, eu olhei assim, não tinha como, tipo, você falar, meu, essa oportunidade não vai bater na minha porta de novo. E eu fui. E aí o que aconteceu? Eu fui pro Nordeste, né? Que falaram pra mim que eu ia pra Europa. Eu parei na metade do caminho ali. Então, mas assim, eu tinha consciência disso, né? Eu tinha consciência de que eu estava apostando. Eu acho que, principalmente, assim, na nossa vida, né? Na nossa carreira, a gente todo mundo é um certo ponto empreendedor, né? Então, a gente tem até roubando uma revista aí, a gente tem a Você SA, né? Cada um tem a sua empresa. E naquele momento, a minha empresa, eu falei, eu vou arriscar isso. Pode ser que eu quebre a cara? Pode, mas eu tô acreditando nisso. Acreditei e quebrei a cara. Né? Quebrei a cara. Normal, é a parte que quebra a cara que a gente aprende mesmo. Exatamente. Aí voltei e tal, aí vamos lá, vamos recomeçar. Aí voltei, porque nessa função ali, eu não ia ser arquiteto, né? Eu ia ser um líder de frente, que é uma função um pouco diferente de um arquiteto. Mas já era uma função mais interessante, assim, né, num ponto de vista gerencial e tal. Tá. Qual que é a diferença? Desculpa a pergunta, mas qual que é a diferença entre o arquiteto e esse líder de frente que você disse? Tá. O arquiteto, bom, eu já expliquei lá, né, mas basicamente, assim, o líder de frente, o SAP, ele é dividido por módulos, né, então tem o módulo de compras, o módulo de logística, o módulo de produção. O líder de frente, ele vai ser o líder desse módulo. Então, ele vai ser o responsável por compras. O arquiteto, ele enxerga a solução como um todo, né? Então, ele faz o desenho de compras, a logística, finanças, RH, entendeu? Então, é uma visão um pouco mais abrangente. Entendi. Só mais uma curiosidade, enquanto a gente já está falando da parte dos projetos. Se você pudesse nomear, pelo menos o que você lembra, um melhor e um pior. O pior que eu digo no sentido que foi o mais difícil, o que mais te exigiu mentalmente e fisicamente. E o melhor, o que mais te agradou, né? O que você lembra, se você olha para si mesmo e fala, nossa, ainda bem que eu participei desse. Uhum. Cara, pode ser o mesmo, porque de fato aconteceu isso no mesmo, né? Cara, Pode. assim, até em tempo lá, quando eu estava estudando na faculdade,
eu era aquele meio nerdão, assim, no primeiro ano, né? Putz, quero fazer isso, quero fazer trainee, eu quero trabalhar. E duas empresas eu tinha sonho de trabalhar, né? Uma das empresas era a Unilever e a outra era a Natura. E calhou que, anos depois, eu peguei um projeto na Natura. E foi um projeto, assim, meu, muito desafiador, cara. Foi um projeto, durou um ano, que a gente fez uma troca lá de um sistema caseiro que eles tinham de automação logística, né? Eles usavam coletores de dados e tal, e ninguém queria mexer nesse sistema, cara. E que, meu, putz, todo mundo tinha medo dele e tal. Só que o que aconteceu? Esse era um sistema que ele só rodava em Windows Server 2003. Acho que era isso, eu não lembro agora, mas eu lembro que assim, ele tinha uma limitação de memória. A aplicação não conseguia aumentar os 3 gigas de memória, e aí, cara, a Natura ela estava começando a sofrer, a perder negócio por conta dessa aplicação. E aí, cara, a gente fez cara, uma senhora assim de um levantamento, um monte de coisa assim, cara. A gente fez requerimento, cara. Eu lembro que foi um projeto que eu trabalhei uma época, eu fiquei umas boas semanas, tá? Trabalhando 15 horas por dia. Então, assim, cara, foi assim, cara, muito desgastante. Aí, para ajudar ainda, no meio do projeto, eu me divorciei. Aí foi mó treta, cara. Então, assim, o desafio profissional tava enorme, o desafio pessoal tava grande. Cara, tava, assim, muito treta, cara. Só que, assim, foi, assim, acho que o melhor projeto, até porque por ser um sonho que eu tinha, né, de jovem, que era trabalhar na Natura. Cara, a entrega do projeto, assim, o mês de acompanhamento, de suporte da operação, foi incrível, cara. A gente fez um projeto de um ano e a gente não teve um chamado, cara. Então, assim, teve uma solicitação, um ticket de correção, não teve nada, cara. Foi assim, fantástico, cara. A gente Liso. fez, nossa, cara, foi fantástico mesmo, assim. Mas sem dúvida foi o que mais me consumiu, né? Uhum. Física e mentalmente, principalmente um monte de Tudo. coisa que você estava passando na época. Também. Então, mas, cara, foi excelente. Foi excelente. E Uhum. o mais difícil, assim, sem Sim, sim. dúvida. Você entrou num papo legal, que inclusive é até um outro vídeo que é bem provável que eu faça essa semana, então quem já está escutando, bem provável que já tenha assistido, que é sobre conversas com usuários. Principalmente você que é consultor, arquiteto, mas é bem provável que ainda assim, mesmo ainda sendo arquiteto, você ainda tem contato com os usuários, que é para você poder Muito. entender um pouco do negócio, né? Uhum. E principalmente você que já passou por vários projetos, você tem vários linguajares diferentes de coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo meu, antes de você falar um pouco sobre a situação, que quando eu entrei quando eu comecei a programar mesmo, que foi, vamos dizer assim, meu primeiro emprego mesmo de programação, eu entrei numa a Indústria, né? Indústria não, desculpa. A empresa, ela fazia revista, ainda faz, ela ainda está aberta, sobre atacarejo, supermercado, varejo em si. E esse palavreado, por exemplo, atacarejo, checkout, né, que é o palavreado do negócio, é muito difícil para quando você está começando. Conta pra gente um pouco sobre esse tipo de conversa que você tem com o usuário, principalmente quando o palavreado não bate. Então, e eu vejo assim que até por conta da minha formação inicial não ter sido no TI, foi no negócio e depois eu migrei para TI e agora eu converso com o negócio de novo, eu tive um pouco mais de facilidade. Mas, cara, é muito engraçado mesmo. E sabe o que é engraçado, assim? São questões regionais, né, cara? Então, muitas vezes, cara, eu lembro que os primeiros projetos que eu peguei em Minas, cara, eu sofria muito com o trem. Então, cara, e sabe o que é engraçado? Porque o meu primeiro projeto de SAP foi numa empresa que ela recebia produtos no trem, e era em Mogi. Aí o cara falou assim, e o trem chega ali e tal.
E eu olhava e falava, caramba, o trem, mano, como que o trem veio ali? Não tem nem trilho, né, cara? Aí o que? Aí o cara. Não. Aí, sabe como, cara? Lá em Minas foi um taxista, cara, ele falando isso e tal, aí eu falando as coisas de imóveis, e aí ele falou assim, e você não sabe, o trem virou lá do outro lado da cidade. Aí eu falei, mas como assim, né, cara? Que O que trem? Como aconteceu? assim? Aí ele falou, não, que desandou lá, né? Começou a subir prédio e tal. Aí que eu falei, pô, cara, trem quer dizer isso, né, meu? E aí, da minha área, cara, tem muita coisa, cara. Tem, tipo, muita coisa de logística, assim, termos de picking, wave, mercado, flow hack, e vai para cá, vai para lá. No começo, cara, é complicado. Era complicado também na coisa de faculdade lá, né? No primeiro ano lá de estágio também. Pessoal, ainda mais, cara, que dependendo da empresa, tem muita empresa que gosta de usar termo americanizado, assim, né? Então o cara não faz um acompanhamento do chamado, ele faz um follow-up, entendeu? Então o cara tem muito isso, o cara não tem o desempenho, aí tem performance, aí tem a request das coisas. Cara, até hoje eu apanho pra isso daí, cara. E eu apanho, e o pior é que eu apanho pros dois lados, né, cara? Porque a minha função, ela tá muito ligada a conversar com o negócio e a conversar com o cara que é desenvolvedor puro ali, né? Então eu apanho dos dois lados, cara. Esses dias, não, porque tem o do Stack Overflow de não sei o que. Eu falo, mano, que é isso aí, cara? Porque eu não sou técnico nesse nível, entendeu? De saber que é um PQI, de PSI, de AES, de criptografia, AEK, puta merda, Sim, sabe? sim, Tipo, sim. E- apanho dos dois lados, cara. Mas exato. é legal pra caramba. Isso eu não sei em outras faculdades, bem provável que em uma faculdade de análise de sistemas você tenha isso. Mas essa questão do palavreado, né, e tanto o palavreado do negócio é algo muito importante, porque às vezes você já traz um vício de uma outra empresa que fala que, sei lá, que trem é realmente uma locomotiva que carrega alguma coisa, e na boca deles trem pode ser, sei lá, tipo, o motoqueiro que chega. Uhum. E às vezes, Então. por essa falha de comunicação, você perde todo o negócio. Ou pelo menos um Cara. pedaço. Não, de fato acontece bastante assim, cara. E até uma coisa assim que eu aprendi até que bem e rápido ainda bem, mas também por ter tomado muito na cabeça e em outro lugar que não vamos fazer aqui porque você vai ter que censurar. Cara, o seu entendimento nem sempre é o correto. Então o que que eu fazia, cara? E eu percebi que dava um resultado muito bom. Eu entendia o que o cara falava, explicava, e eu falava, beleza, ponto, ok. Agora eu vou falar com as minhas palavras e vamos ver se a gente está no mesmo entendimento. Então, cara, as minhas reuniões, elas normalmente até são um pouco mais demoradas, até, porque o cara me explica tudo e depois eu explico tudo pro cara, do jeito que eu entendi. E aí a gente alinha, né? Porque o meu entendimento muitas vezes não é o que o cara quis dizer. E muitas vezes o cara, ele fala, isso acontece muito também, viu, Bruno? O cara fala uma coisa e você entende o que ele quer, mas o que ele quer, na verdade, não é aquilo que ele falou, cara. Então, quando você fala pra ele o que ele te falou, ele fala, putz, não, eu falei isso, mas não era bem isso que eu queria dizer, entendeu? Exato, é Porque isso, mas não é. então, mas não é, entendeu? É bem isso mesmo. E É. isso acontece assim com uma frequência grande, cara. Uhum. É engraçado pra caramba. Justo. Não, mas daí acontece mesmo. Até mesmo em conversa normal, você quer ver um canto que o palavreado não bate? Facebook, por exemplo. Nossa. Facebook é um palavreado que não bate, porque como você está com texto escrito, Uhum, uhum, até mesmo um tom de voz já é, muda o ritmo da conversa. E no sim. texto você não tem isso. Então, E cara, o pessoal tem preguiça de usar vírgula, de usar pontuação, letra maiúscula, né? E o que prejudica muito mais a conversa. é. Cara, então a comunicação é onde eu vejo que é sempre um dos principais problemas, assim, cara. E aí, assim, falando da minha experiência também, né?
Eu trabalho muito na parte, trabalhei, né, muito na parte de compras e na parte de depósito, né, de armazém. E, infelizmente, no Brasil, os níveis de educação mesmo, eles são muito distantes entre as duas áreas. Então, até a forma que você conversa com o cara de compras tem que ser diferente do que você vai conversar com o cara do armazém. Porque no armazém, às vezes, o cara, sei lá, não fez nem o ensino fundamental, entendeu? E o jeito de falar é muito diferente mesmo. Então você tem que identificar isso, identificar quem é o seu receptor da mensagem, né, cara? É bem legal, cara. Eu gosto bastante. Você meio que acaba vendo como é que o mundo é. Porque você É, não fica num único mundo, você não tem uma única visão. Você tem que sempre estar se adaptando às visões diferentes, a negócios diferentes, a pessoas diferentes, palavreados diferentes. Isso ajuda muito. Isso é muito legal. eu tenho gostado bastante, assim. Eu até digo assim que eu nunca entrei no mercado de SAP pelo dinheiro, sempre foi pela paixão do software mesmo, que eu achei fantástico o que ele podia fazer, né? E acho que isso muda bastante também a forma de pensar, né? Entendi. Então, já que você já falou com muita gente, você já fez bastante projetos, já conversou com muitas pessoas e tudo mais, você poderia passar mais ou menos assim por cima para o pessoal como é que é um passo a passo de uma implementação? Vamos considerar uma implementação do zero, por exemplo. Tá. A pessoa tem lá o sistema legado do sobrinho do cara que está cuidando, por exemplo, de todos os negócios da empresa, que isso acontece, e Uhum, só um muito. Excelzinho meio louco lá com uns C da vida. Como que Uhum, funciona assim? Putz, você acabou de uhum. chegar no local. É. Então, quando a gente chega num projeto, assim, tudo, a gente já tem a proposta técnica definida, né, que seria o escopo do projeto, e aí a gente começa o projeto normalmente com uma fase que a gente chama de workshop. Esse workshop a gente vai apresentar as funcionalidades do SAP, né, cada frente, então, funcionalidade de compras, o que ele traz, onde ele pode atuar, o que ele pode fazer pela empresa, né? E aí a segunda fase a gente chama de Business Blueprint. Essa fase a gente já conversa com o usuário-chave ou com até o usuário final para entender o processo dele. E aí com isso a gente consegue fazer o quê? Uma análise mais apurada dos gaps, né, que seriam o que o cara precisa e o que o sistema não entrega. E aí com isso a gente sai com os documentos do processo dele desenhado e a lista de gaps. E aí a gente começa o desenvolvimento. Então a gente faz a parte de configuração, aí terminando a configuração a gente faz as especificações funcionais, que seria o quê? Eu desenhar funcionalmente como os gaps devem atuar dentro do SAP. E aí o desenvolvedor, que é a linguagem do SAP, é a linguagem ABAP, ele pega essa especificação funcional e traduz em código. Então eu, como consultor, não coloco a mão para codificar dentro do SAP. Eu faço a configuração e a adequação do sistema para o meu usuário. E aí, feito isso, a gente tem a casca do sistema pronto. Aí beleza, a gente vai fazer do legado, vamos ver o que a gente vai migrar de dados, como os dados vêm do legado, aí se a gente vai criar um programa para migrar o dado de estoque, dado de fornecedor, dado de material, e aí tem toda uma fase de teste unitário, já testando essa migração, aí tem os testes integrados que a gente vai testar a solução como um todo, desde da compra até a venda do produto. E aí tem a fase de cutover, que seriam as últimas atividades para a gente executar, para desligar o sistema legado, e aí subir, colocar ele no ar. E aí coloca no ar e aí vai. Isso daí é o classicão, né, do sistema, já e ainda utilizando a metodologia cascata, né?
Hoje em dia está um pouco diferente, né? Está mudando, até a implementação de ERP está indo para método ágil, então isso está mudando bastante, tá? Então aí vai ser a linha vai ser na linha do Scrum, né? Então faz a história, faz a sprint, entrega e tudo em 4 semanas. E aí é bem mais rápido, a documentação é menor, deveria ser menor, né? E aí vai. Ainda está mudando. A gente já pegou alguns projetos em ágil, apanhamos bastante, até a gente percebe que por SAP, né? O SAP veio para o Brasil em 96, forte, né? Então a gente está falando aí de 21 anos de implementação que aconteceram em cascata. E aí nisso tem caras lá que a gente chama de dinossauro, que são os caras de 96, 97, que pegaram as primeiras implementações. Esses caras, assim, a maioria, né? A maioria deles, eles sofrem muito para tentar trabalhar no modelo ágil, que é um modelo bem diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, mas vai essa linha toda aí. Mas é treta, cara, treta. Imagino, né? Nessa parte principalmente de análise, de você analisar o negócio, de você entender o negócio, principalmente passar para outras pessoas, é algo bem complicado mesmo. Então aí até fica um ponto, né, cara, que o mercado de consultor SAP, ele é, na maioria dos profissionais, eles não vêm de TI. Então eles vêm do curso da área de negócio, né? Então o cara acontece muito do que aconteceu comigo, que eu trabalhava na logística e de repente virei SAP. Né? Então o cara trabalhava em compras e virou SAP, o cara trabalhava em finanças e virou SAP. É muito mais comum do que um cara formado em TI e que vira SAP assim, funcional. Por quê? Porque essa conversa do processo, do negócio, ela flui melhor com o cara já conhecendo como trabalha o departamento e tal. É muito mais fácil, isso a gente identificou, né? Assim, acho que as consultorias todas identificaram em algum momento que era muito mais fácil ensinar o sistema para um cara de negócio do que ensinar o negócio para um cara de sistema. Existem pessoas, e existem até, eu tenho um grande amigo que ele veio de TI, e é um dos melhores profissionais que eu já vi, e ele veio de TI, né? Então também tem casos assim, mas a maioria eu diria que é negócio que virou TI. Entendi. Vamos lá então, Felipe, já falamos bastante, inclusive, já estamos em 43 minutos, lógico, eu gostaria de perguntar muito mais coisas também, mas só que aí vai acabar entrando na questão da confidencialidade, então não vai dar. Mas, assim, você já falou, inclusive você acabou de falar, mas ainda assim eu vou te perguntar. A questão das formações, o que você acha, pelo menos, sobre isso? Aí, terminando a parte das formações, eu te faço mais 2 perguntinhas. Tá. Para um profissional de SAP, muita gente aí já deve conhecer, se não conhece, a SAP tem um curso principal para a parte de negócio, que são chamadas academias, né? E essas academias, elas são por frente. Então, tem uma academia para compras, uma academia de produção, de finanças. E esse curso, ele não é um curso barato, é um curso que a SAP mesmo exige ali um certo investimento. Então, tudo que a gente falar de SAP, ela é meio bandeira 2, assim, sabe? É tudo meio caro, né? E esse curso, o que ele faz, né, cara? Ele meio que mostra como o sistema pode funcionar, todas as possibilidades dele, mas de verdade, cara, sendo bem sincero, não é ele que vai fazer você saber SAP. Você ter uma boa experiência de negócio e ter assim uma veia de TI muito forte vai ser diferencial. Isso que vai ser diferencial na sua vida, né? Então você conhecer bem um processo de compras, bem um processo de vendas e saber como mexer no computador, você já está na frente de quem só sabe mexer no computador ou só sabe compras. Então se você está ali no meio termo, você está bem. A academia ajuda muito.
Ajuda bastante, assim, o que você ter a visão do processo como um todo. Mas ela não é o que faz, assim, as empresas olham ela, pô, legal, o cara tem academia, mas se o cara tem uma experiência de negócio forte, ele já tem uma visão melhor. Outra coisa, cara, é assim, o no SAP tem um problema bem grande, cara, que você tem que ter um padrinho. Porque eu vou contar até a minha experiência, né? Uhum. Eu fiz Isso, a inclusive, eu ia academia, até te perguntar, porque é meio que uma área meio assim de compadres, né? então. Cara, é uma área complicada. A minha experiência, assim, eu fiz academia em 2008, né? Até para ajudar, foi bem o ano da crise, né? Assim, eu fiz a academia, terminei a academia, explodiu a crise nos Estados Unidos, assim, foi horrível. Mas enfim, eu fiquei, cara, sem brincadeira, eu fiquei 2 anos procurando uma vaga com as minhas forças. O que eu quero dizer com as minhas forças? Eu mandava currículo, eu ia lá bater na porta das consultorias, bater na porta das empresas, e tentava com a minha força, e, cara, não consegui. Foram mais de 2 anos, na verdade, tá? E um belo dia eu desisti. Eu falei, não acredito, eu tô fora. E aí um grande amigo meu falou assim, você tá querendo e tal? Aí eu falei, eu tô, né, cara, tava tentando e tal. Ele falou, pô, por que você não falou comigo? E aí, cara, eu falei com ele. Eu falei com ele em julho do ano, e em setembro eu tava começando como consultor. Então, assim, infelizmente ele é um mercado muito assim. Ele é um mercado muito que depende muito do você conhecer alguém. Do Então, QI, assim, né? Quem indica. exatamente. O QI nele é muito, muito forte. A não ser que assim você queira começar, e aí tem as grandes consultorias que elas têm programas para quem está começando mesmo. São programas de trainee dentro do SAP. Aí, meu, vai do perfil do cara, né? Se passando as dinâmicas, passando as coisas lá, e aí eles começam, né? Mas se você já tem uma experiência, uma bagagem profissional e quer entrar meio que no meio, assim, aí só com alguém, cara. Infelizmente, só com alguém. E sobre o ABAP? Explica pra gente só um pouquinho assim por cima e se é importante você souber um pouco de ABAP ou não, para o seu cargo, por exemplo. Uhum. Então o ABAP é o profissional desenvolvedor mesmo, né? Então ele é o cara que vai codificar, né, os programas de SAP. Esse cara, pra gente, assim, consultor, eu entendo que é uma vantagem você conseguir, no mínimo, ler, né, um código. Então, no mínimo, ler é uma vantagem do consultor. Eu digo que é uma vantagem porque nem todo consultor tem essa capacidade de ler um código de programa. Tá? Então, tem consultor que de fato olha o ABAP e sai correndo, entendeu? Porque o cara não consegue, o cara veio mesmo do negócio e é um cara que manjava muito, mas não quis conhecer um pouco mais de sistema. Agora, o ABAP, ele tem uma outra... o ABAP, sim. Aí, falando de ABAP, a academia faz muita diferença, porque não é todo lugar que você consegue programar em ABAP, né? Por ser uma linguagem proprietária, ela... Para você trabalhar com ele na sua plenitude, você vai ter que estar dentro do ambiente SAP. Então não é uma linguagem assim tão aberta para quem, putz, quero aprender ABAP. Vou lá, pega no Google, começa, baixa um Notepad++ Vai lá e no começa a programar. YouTube. Não é tão assim, entendeu? Mas assim, e quem tiver interessado aí, assim, meu, eu sempre ouvi falar muito que é muito parecido com COBOL, tá? Então, até por conta da origem da SAP, né? Os caras vieram da IBM. Então eles vieram dos mainframes lá, das coisas, e fizeram o ABAP lá. E então o ABAP, assim, pro consultor, de fato ele é um diferencial, se o cara sabe ler, e pro consultor ABAP mesmo, tem cara, consultor ABAP, assim, que, cara, são foras da curva, assim, e tem uma remuneração muito boa, sabe? Entendi. Cara, eu acho que
Nosso papo foi bem produtivo pra caramba, inclusive eu também, eu tava com curiosidades pra caramba sobre como funcionava o mundo da SAP. Né? Legal. E você tem algum jabá, algum contato, alguma coisa que você queira fazer? Não, é só avisar aí quem quiser, sei lá, se interessar, quiser conversar mais, pode me seguir aí nas redes sociais, eu vou deixar o meu Twitter, meu LinkedIn, meu Facebook, e quem tiver interessado também, quiser seguir a empresa que eu trabalho, é a Numen IT, né, então a gente deixa também lá nas redes sociais deles, e a gente publica lá sempre um artigo sobre SAP, sobre tendências de inovação, e é isso daí, cara. Foi um prazer aí, Bruno. Cara, brigadão mesmo de coração por você estar aí me aturando por 51 minutos agora. Que isso, cara. O nosso papo. Junto. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Todos os links, o LinkedIn do Felipe e tudo mais estão na descrição ou do YouTube ou na descrição de todos os locais nos quais vão estar o cast. Podem ficar tranquilos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e o Felipe também. Beijos pra vocês e até mais.